Sejam todos bem-vindos ao Power Talks. Estou muito feliz de hoje receber uma pessoa muito influente, uma das mentes pensantes da cidade de Duque de Caxias. Estou falando dele, meu amigo Michel Villanova. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar junto com a gente hoje aqui. Queria começar te pedindo para você se apresentar para os nossos amigos e falar um pouquinho da sua linda trajetória na nossa querida Duque de Caxias. Boa tarde, meu nome de registro é Michael Alexandre Gervásio, nome político Michel Villanova. Por que Michel Villanova? Porque o bairro onde eu resido chama-se Parque Vila Nova, daí nasceu a ideia de acrescentar o nome do bairro no meu nome político. Então, sou assistente social, vereador de Caxias, né? Uma luta tremenda, né? E procurando aí sempre fazer o melhor que a gente pode na medida do possível, né? As pessoas nos solicitam, nos procuram e a gente tá sempre se colocando à disposição delas. Na verdade, eu não era diferente de outras pessoas, né? Desacreditadas da política. Eu era mais uma pessoa que era totalmente desacreditada da política, né? Mas como assistente social que sou, né? Essa profissão que eu tenho com amor, sempre próximo das pessoas, atendendo, viabilizando direitos, prestando assistencialismo, prestando assistência. Então, teve uma pessoa, né, um amigo, que vendo esse carinho meu com as pessoas, fez a seguinte pergunta: Michel, por que você não entra para a política, né? E aí eu falei que eu não tinha interesse em entrar na política porque no meio político tinha muitos escândalos, né? Corrupção, desvio de verbas, e eu não tinha pretensão de associar, né, a minha imagem no meio político por causa dos escândalos que a gente está acostumado a ver nos veículos de comunicação. Porém, esse amigo meu fez a seguinte pergunta: mas você que gosta de ajudar, você que sempre está próximo das pessoas, se você ganhar uma eleição, você vai ter melhores condições de fazer pelas pessoas, né? E foi aí que eu parei para pensar um pouquinho nessa possibilidade, né? Se realmente, de fato, eu, com tão pouco, né, fazia o possível para ajudar as pessoas. E, de repente, eu me vi, né, em um mandato potencializado, né, a fazer mais pelas pessoas. Então, aquilo ficou, né? Num primeiro momento, eu rejeitei essa possibilidade, mas ficou ali, né? Algo dentro de mim nesse sentido, né? E isso posteriormente me fez repensar a decisão de não entrar nesse meio político. De repente, a ideia de potencializar esse alcance para as pessoas através da política, foi isso que te fez decidir pela política ou não? Não, sim, né? Tentado pela possibilidade de ter mais condições de fazer bem, né? Fazer algo pelas pessoas, eu resolvi aceitar esse desafio. E quando começou isso, Michel? Exatamente no ano de 2016. A decisão, esse conselho que o colega me deu de entrar nesse meio político foi em 2013, essa conversa que eu tive com o colega. 2013? 2013. E você foi Aí eu fui trabalhando e isso. 2016 foi o teu primeiro desafio. Foi o primeiro desafio. Vereador, não? Fui para vereador, candidato a vereador naquele ano, né? Onde, na ocasião, eu fui o terceiro candidato mais bem votado do partido, fiquei com a segunda suplência. Existem custos, né? Sim, A sim, pessoa claro. paga as pessoas para estarem ali do lado, ali, caminhando, né? Tem os gastos com produção de material, essas coisas. E eu não tinha nada disso, né? Muito pelo contrário. As pessoas que estavam comigo eram amigos meus, que acreditavam no projeto, né? Acreditou na minha capacidade e se dispuseram a estar juntos comigo. Então, ali naquela ocasião eu obtive
1.214 votos. Caramba. Aí foi onde eu parei e pensei, né? Claro, inicialmente eu fui para a igreja agradecer a Deus, né? Porque eu fiquei surpreso, até então era uma incógnita, a gente não sabia Sim, sim, quantos sim. votos teria, né? Porque faz uma campanha absolutamente sem dinheiro. Na cara e na Na coragem, cara e na praticamente. coragem, né? E as pessoas, né? Michel, por que que tu não vai? Beleza, eu fui, mas é uma incógnita, você não sabe quantos votos virei. Quando eu vi que foi 1.214, eu fiquei muito feliz e agradeci muito a Deus por isso, e foi aonde que de fato eu vi que eu era aquilo que eu queria, que eu ia buscar até conseguir levar. No ano de 2018 eu obtive 2.664 votos. O que é voto pra Muita caramba, né? coisa, Pô, é muita muita coisa. coisa. Sem São dinheiro, 2.000 pessoas, em tese, acreditaram no teu projeto. 2.664. 2.664. Dessas 2.664, 422 pessoas eram do Rio. As outras eram todas de Caxias. Então ali eu tive a certeza que no ano de 2020 eu não botava menos de 2.000 votos. Então eu sabia que eu ia ficar ali entre 2.000 e 2.500. Foi uma noção que eu tive. E aí eu precisava em 2020 trabalhar para não errar na escolha do partido, que hoje é 50%, né? Meio a meio. Não basta só você ter os votos, você tem que acertar na escolha do partido, porque se você errar, o partido simplesmente pode não fazer o número de votos Vereadores. suficiente, né? Coeficiente E não conseguir suficiente, entrar. e não conseguir Ah, entrar. Às vezes você é bem votado, mas o partido não consegue fazer é o verdade. coeficiente. Então, tem essas coisas. Então, eu fui feliz na escolha do partido em 2020 e consegui obter aí a vitória Quantos com votinhos? 2.232. 2.232 votos e a gente conseguiu chegar, graças a A Deus. gente está, na verdade, a política, como a gente começou falando, é muito importante, extremamente importante. A gente tem uma certa ojeriza, a gente fica um pouquinho atônico com muita coisa que acontece, muitos escândalos, né? Porque realmente muita gente usa a política como escada para melhorar de vida, para conseguir dinheiro, para conseguir melhorar os seus negócios, né? Mas eu sei que o teu caso foi diferente. Mas, assim, o povo em geral, ele não tem essa noção, essa consciência da importância da política e do político, né? Então, eu queria que você, que já entrou, que você já sabe como é todo o sistema, você explicasse um pouquinho, assim, de uma maneira bem simplória, o que faz um vereador, porque o povo realmente não sabe. Na minha concepção, pouco que eu sei também, a figura do vereador é a figura mais importante para o povo, porque o vereador ele está bem próximo do cidadão, ele está bem próximo da pessoa do bairro, da pessoa da cidade. Então, mas o que faz um vereador efetivamente? Qual é a função e quais são as, as atividades, vamos dizer assim, que um vereador faz em prol da população local? Então, como bem você falou, o vereador é o político que está mais próximo do povo, da população, que está nas ruas. Eu costumo dizer que o vereador é a ponta da lança, né? Legal, O legal. vereador é o elo de ligação, de fato, entre o poder público e a população. E o que que o vereador faz? Ele faz pedidos para a melhoria dos bairros, né? E, além disso, as principais atribuições do vereador: criar e propor leis para defender os interesses da classe trabalhadora e fiscalizar as ações do prefeito. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem quais são as atribuições do vereador a Sim, ponto de sim, sim. confundir, É verdade. né? Eu posso até citar um exemplo de um eleitor que falou que não votaria mais em mim porque eu não tinha resolvido o problema Caramba. do saneamento básico da comunidade. Porém, o que ele não sabe é que o vereador não tem o poder de mandar resolver o problema do saneamento básico na cidade. O vereador solicita à prefeitura para que ela venha, se faça presente
e resolva a questão do saneamento básico. Ele faz a ponte, É a entre o ponte. que pode ser feito e o que realmente vai ser O feito. vereador ele estaria errado nessa questão se ele não sinalizasse, se ele não fizesse a indicação solicitando à prefeitura, se ele não enviasse ofício para a Secretaria de Obras. Ou também se ele prometer aquilo que ele não pode cumprir. Isso aí você vê muito. Porque talvez a confusão na mente do povo também venha disso. Exatamente. O cara promete aquilo que nem é atribuição dele. Esse é o problema. O povo está mal acostumado com isso. Por quê? Porque chega um monte de políticos prometendo até terreno na lua. Sim, sim, sim. E o povo quer ouvir algo que agrade a eles, sem se preocupar se o político vai ter condições ou não de resolver, de fazer. Então, assim, e é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Eu não tenho o hábito de ficar prometendo absolutamente nada, porque não é da minha índole, e a gente vê muitos políticos fazendo isso. É o chamado tudo pelo voto. Sim, sim. Os caras sim. vêm, promete com o propósito de ganhar a confiança do eleitor, sem se preocupar com a credibilidade que ele vai perder lá na frente. E perde mesmo. Perde. E uma vez perdida... E não é o nosso caso. Então, assim, mas eu costumo dizer também que o eleitor ele não tem culpa. Por quê? Porque existe um sistema desfavorável, né? Ou seja, os políticos que estão no poder mesmo, né? Na esfera federal para baixo, né? Infelizmente, eles não têm interesse que a população tenha o devido conhecimento sobre o que é a política, sobre as atribuições do vereador, o que é o executivo, o legislativo, o judiciário. Então, é interessante para o sistema que o povo continue anelado, aniquilado, como massa de manobra, sem saber, de fato, o que é a política, o básico sequer. Então, com base exatamente nisso que a gente está falando, que é muito importante, né? Eu também quero aprender. Então, vamos lá. Você tentou a primeira, chegou perto, na segunda, praticamente, você entrou. Então, uma vez que você ganhou a eleição, foi empossado, como é que você desenvolve o trabalho? Como funciona a questão das normas, das leis, do regimento? Por exemplo, para você conseguir emplacar uma lei, como é que é o trâmite até essa lei chegar para trazer benefício para a população? Indo um pouquinho para o contexto, eu lembro que eu, antes de ser vereador, antes de ter sido eleito, eu lembro que eu falava que eu só precisava ganhar uma eleição. Por quê? Eu tinha uma confiança muito grande em mim, até porque eu entrei com boas intenções. Então eu tinha certeza que se eu entrasse, que eu ia arrebentar a boca do balão, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, enfim. Né? Então, quando eu entrei, a primeira coisa que eu ouvi de um vereador já de mandato, ele me falou, muito mais difícil vai ser você se manter de que você ter ganho essa primeira eleição. Aí eu não entendi direito, né? Eu até cheguei a questionar, não diretamente com ele, mas um conflito interno dentro de mim, porque ele te fez refletir numa porque na minha concepção eu falei, não, pô, eu precisava ganhar primeiro, agora eu vou fazer, vou arrebentar e vou ganhar todas, vou embora. Né? Só que depois eu comecei a perceber que não bastava você ter boas vontades, você ser honesto, não bastava você não se corromper, porque para você fazer algo, de fato, você teria que se submeter a certas coisas. E como na ocasião eu entendo que foi Deus que me colocou lá, eu não entrei lá para poder fazer parte de sistema algum. Então, eu comecei a ter problemas. Quais tipos de problema? Para aprovar as minhas leis, para ter atendido pela prefeitura as minhas solicitações, as minhas indicações. Então, embora eu tenha desenvolvido bons projetos, ter feito boas indicações parlamentares, tudo com o propósito de beneficiar a população, eu tive dificuldade porque a prefeitura, né, eles ganharam na ocasião a reeleição deles, e eu, quando ganhei a minha eleição, eu ganhei na oposição. Então, eu procurei uma aproximação com eles,
Eu era oposição. Ganhei a eleição, eles ganharam a reeleição. Eu busquei uma aproximação com o propósito de fazer, com o propósito de não ter dificuldade de aprovar os projetos que já estavam em mente e de ter atendido as minhas solicitações, as minhas indicações. Porém, eles faziam de conta que me aceitaram do lado deles e eu fazia de conta que acreditava, quando na verdade não foi nada disso, né? Até para poder solicitar a troca da tampa de um bueiro, um ralo, eu tinha dificuldade. Que dirá os grandes projetos de leis e indicações relevantes que eu tinha. Então, isso me dificultou muito, de um lado, a própria Câmara, conforme eu te falei, nesse sentido, e do outro, a Câmara Municipal em si, né, que são dois poderes aí independentes, mas que, né, tem que estar em harmonia. A Câmara, eu tive dificuldade porque muitos projetos meus, eles não eram colocados em pauta Você para não ser é, votado. você não é, Michel, desculpa te interromper, já te interrompendo, né? Você não é a primeira pessoa que eu ouço falar, primeiro parlamentar em qualquer esfera municipal, estadual ou federal, de que tinha muita vontade de trabalhar, tinha excelentes projetos, mas quando entraram, meio que É isso ficaram um aí. pouco engessados, né? Então, mas por que isso acontece? E não há, vamos dizer assim, uma forma de romper, vamos dizer assim. De repente, você fazendo parte do mesmo contexto, né? E no caso, você decidiu que, de certa forma, não É, faria. não faria. O meu erro, eu cometi um erro nisso. Por quê? Eu poderia ter continuado na oposição, né? E talvez eu teria os meus projetos, indicações aprovados, ou estaria morto também. Essa que é a realidade. Por quê? Porque Calma, calma, calma. sim, porque quando você começa a Pega bater muito, leve. quando você começa a bater muito ali no sistema, com o propósito de fazer com que aquilo que você entende, Hum, né, aquilo que é bom para a população, né, seja ofertado para eles, e você vê um sistema te atrapalhando, te travando, se você for para o confronto, é o que pode acontecer. Inclusive, nessa mesma legislatura, morreram 3 sim, sim, vereadores. sim, sim, sim. Morreram 3. Né? Então, assim, essa questão é uma questão muito séria, aonde o político que se propõe de fato a manter uma oposição, ele tem que se resguardar a própria vida, ele tem que andar de carro blindado, ele tem que andar com segurança, ele tem que andar de colete à prova de bala, ele tem que andar armado. E eu, como eu sou oriundo de uma comunidade, eu não me via nessa situação, andando nessa situação. Então, eu preferi me manter, ou tentar me manter do lado do governo e querendo acreditar que a qualquer momento aquela situação ia mudar. Ou seja, que todas as minhas indicações, os meus pedidos, as minhas solicitações pudessem em algum momento serem atendidas. E fui levando até o máximo que eu pude, mas sem conseguir obter êxito, né? Até porque a sua base sempre foi Vila Nova e você continuou trabalhando lá, você continuou atendendo lá, você continuou morando lá, na Sim, verdade, sim, né? sim. A maioria parte para Barra, É carro isso aí. importado e tal, e você. Eu quis ser diferente, né? Conforme eu falei, a intenção única e exclusiva era entrar e mostrar que a gente era diferente. Por Você quê? foi nascido e criado ali? Não. Não, na verdade, cheguei lá com 10 anos de 10 idade. anos de Né? idade. Cheguei lá com 10 anos e fui criado lá, então eu tenho lá como minha casa de fato, né? Vivi grandes momentos da minha vida lá, joguei muita bola, conheço muita gente, então por isso que eu me propus a quebrar esse paradigma, né? Que o político, quando ganha, ele vai embora. E eu mostrei que pode ser diferente, né? Eu continuei lá, né? Tocando o mandato, enfrentando todos os problemas, né? Que a comunidade já tinha e o que foi acrescentado em cima disso foi o desconhecimento do povo, conforme eu falei, muitas pessoas pensando que a gente, quando virei vereador, que eu podia tudo no tempo e na Uhum, hora uhum. delas, Sim, sim. e não foi bem assim. Então, eu falei, poxa, não vou até o final, vou morar lá, vou mostrar que eu sou diferente, eu vou ganhar outra eleição, um dia eu vou ser deputado morando na favela, um dia eu vou ser prefeito morando na favela. Então, a minha mente foi nesse sentido, mas sem saber de fato das dificuldades que eu iria enfrentar, pela inexperiência que eu tinha, né, na ocasião. Mas
E nesse inteirinho você continuou trabalhando, continuou desenvolvendo o teu trabalho, mas vamos lá, na prática. Entrou vereador, tem um projeto excelente que vai impactar a vida de muitas pessoas. Como esse projeto chega na ponta até facilitar a vida Então, do morador? a gente desenvolve o projeto. Esse projeto a gente fica tramitando na Câmara Municipal de Vereadores, ou seja, o que é tramitando? Fica lá no corpo jurídico da Câmara, onde eles avaliam para ver se tem ali alguma inconstitucionalidade, dando tudo bem, entre aspas, é colocado esse projeto para votação na Câmara Municipal de Vereadores. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos lá. Você tem um projeto, você precisa redigir um texto, escrever, colocar numa linguagem Isso aí. comum para o parlamentar. Aí você apresenta. Como é feita essa apresentação de um projeto? Geralmente a gente faz isso discussando na tribuna. Tu lê Na tribuna. Quando a gente está bem, quando a gente estuda bem o projeto, né, a gente consegue pegar e passar para o povo sem ler. exemplificar, falar. Entendi. A gente consegue passar isso. No mais, quando é um projeto muito bem elaborado e diferenciado, igual eu tinha muitos, então eu lia. Né? Então, assim, eu apresentava o projeto fazendo o discurso na Câmara Municipal e eu costumava divulgar esse projeto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, na página. Legal. Vamos lá, então. Você tem um projeto, tirou da tua mente, jogou para o papel. Na tribuna você leu, você apresentou o projeto. E depois? Depois, ali, geralmente na Câmara Municipal, era aprovado. No mesmo dia aprovado? Tem votação? Aprovado. Tem votação. Entendeu? Então, ali, como é que funciona? Né? Apresentou o projeto, no mesmo dia tem a votação do projeto. Do projeto. Entendi. Tem a votação. E aí, esse projeto ele vai para sanção ou veto do prefeito. Entendi. Entendeu? Então, as minhas dificuldades eram essas. Quando os meus projetos eram lidos lá na Câmara, né? Quando chegava no Executivo, e aí muitos projetos foram vetados. Mesmo se tiver uma boa votação, bom quórum. É independente, porque assim, a Câmara está ali para aprovar ou não o projeto, ponto. Mas para que ele possa virar lei, porque a princípio ali é o projeto, na mão. tem que ir para cima lá no Executivo para que eles possam analisar e ver se é constitucional ou inconstitucional. Se for constitucional no entendimento deles, o prefeito sanciona e ali passa a valer lei, passa a ser lei. Né? Caso contrário, se eles entenderem que existe alguma inconstitucionalidade, o prefeito veta e o projeto volta. Entendeu? Tá, mas me desculpa a insistência, mas você tem advogados que estão do teu lado e que sabem que ali não há inconstitucionalidade. Sim. Mesmo assim, o projeto pode ser votado, pode ser vetado? Pode, eles fazem isso. Tá, mas... É o que eles mais fazem. E aí, o que acontece? Eu para evitar estar batendo de frente, eu pegava e deixava aquele projeto arquivado. Eu não insistia naquele projeto. Embora porque a Câmara pode derrubar o veto do prefeito, ou não? Pode, mas aí o que acontece? A maioria uma Câmara toda com o prefeito, entendi, como é que derruba o veto? Entendi. Não derruba. Entendi. Então eu não me preocupava nem em brigar para poder botar aquela lei para valer, porque todos os vereadores, entre aspas, eles, né, base do governo, eles não teriam preocupação de fazer de fato com que aquela lei, que era uma boa lei, que objetivava ali o bem-estar social, ia ajudar muita gente, que objetivava o bem-estar social e coletivo das pessoas. O político ele não está ali interessado nisso. Ele quer simplesmente bater palma para o prefeito, enfim. Né, falar da creche, da escola que o prefeito fez, enfim, passando pano para o prefeito, sempre assim. Então... E mesmo com todas essas dificuldades, qual o projeto ou os projetos assim, que você conseguiu passar, quebrar essa barreira e que trouxe aí dignidade para a turma? Consegui aprovar. Você conseguiu uma grana bacana também para... Eu consegui aprovar, mas vou citar um exemplo de dois projetos que a gente teve aprovado. Por exemplo, o projeto social Gari Comunitário. No Rio de Janeiro ele é uma realidade.
né? Nas comunidades você vê o gari Próprio nas morador. comunidades Uhum. ali, aí a associação linkada com a Sim, sim. prefeitura, recrutando moradores da comunidade para poder prestar esse serviço. Então, no Rio de Janeiro é uma realidade. Em Caxias, não. Então, eu criei o projeto social Gari Comunitário em Caxias. É um projeto que foi votado, foi aprovado na Câmara e o prefeito sancionou, né? Só que o que acontece? Essa lei ela foi aprovada em maio de 2021. E desde então foi a minha luta para fazer com que essa lei de fato valesse, né? Ou seja, que eles implantassem, né? Fiquei na luta para que eles implantassem o projeto, né? A ideia era que todas as comunidades do município de Duque de Caxias pudessem ter gari comunitário, Sim, sim, sim. né? E a prefeitura alegando Falta de recurso, questões orçamentárias, né? orçamentária. Então ela não implantava. E aí eu com a minha emenda impositiva, né, que o vereador tem emenda impositiva, eu destinei R$ 1,5 milhão de emenda impositiva para implantação desse projeto, pelo menos na minha comunidade, como um projeto modelo. E dali, depois, né, na ocasião em que eles achassem viável, eles Espalhasse pegaram pros e demais. eles começarem a propagar. Então, só que o que aconteceu? Quando eles resolveram colocar em prática o projeto, que ao qual eu sou autor e ainda destinei verbas para a implantação desse projeto, eles implantaram e colocaram o projeto na conta de outro vereador. Tá entendendo? Então, assim, Aí fica difícil. difícil. E aí você vê as pessoas acreditando que o vereador tal é que trouxe o projeto e eu com o projeto na mão, em documento, com o discurso nas redes sociais, explicando para a pessoa que aquilo ali é projeto meu e ainda provando que eu destinei R$ 1,5 milhão para a implantação desse projeto, pelo menos na comunidade, já que até então não estava sendo possível colocar em todas as comunidades. E ainda assim você via na ocasião pessoas insistindo na tese de que não, mas é fulano que trouxe. Então, esse é um exemplo de vários que eu posso te dar aqui, das coisas que foram feitas contra o meu mandato. Entendeu? Não é pesado, hein? Essa é uma. É pesado, muita hein? coisa. É pesado. Muita coisa. Então, assim, é muito complicado, entendeu? Eu fiz, além disso, atrelado a esse projeto do Gari Comunitário, eu fiz um discurso, fiz uma indicação, essa foi a indicação. Eu solicitei à prefeitura para que ela disponibilizasse aqueles caminhões coletor de lixo de pequeno porte, para que eles pudessem entrar em ruas estreitas, já que o caminhão tradicional só passava nas ruas principais. Então a ideia era acabar com aquele negócio do morador sair das suas casas, das ruas transversais, ir lá para a esquina da rua principal e colocar o lixo lá. Então, quando foi aprovado, colocaram na conta de outro vereador. E aí? Tem que ter muito amor pela causa, né? E eu mostrando aqui, ó, o número da indicação, o dia, o ano, o mês, a hora. Tá aqui, gente, o documento. Olha lá o discurso na câmera lá. Foi postado no Instagram, no Facebook. Mas e a pessoa... É porque o pessoal não gosta muito de política, essa que é a realidade. Então, eles não acompanham como deveriam. Daí, aquele desinteresse do povo na política que faz com que pessoas sérias que trabalham sejam prejudicadas. Porque a gente não pode generalizar. A política em si, ela é boa. Ruim são a maioria dos políticos que estão no poder que não objetivam ali fazer um mandato voltado para a população. Mas assim, eu acho que é muito importante que tenha gente que pensa e faz diferente, né? E o povo, por mais difícil que seja entender, compreender, eu acho que o povo não é bobo também. Ele pode ser enganado um pouquinho, né? Mas daqui a pouco ele cai na real. Pô, tomara, sabe? Porque acho que é porque a quantidade de políticos que estão no poder hoje, os ruins, os maus, eles estão predominando. Mas Os sabe o que bons que é? estão em menor número. E se o povo não acordar logo, haverá um momento em que os políticos ruins, mal, em uma totalidade, vai estar no poder. E aí acabou. Mas assim, de Entendeu? repente, não seria
não seria o ideal, então, os bons políticos, que são a minoria, infelizmente, no Brasil, a gente sabe disso, fizessem mais barulho, falassem mais. É complicado, né? Eu aqui de fora, né? Não se Não estive lá dentro, né? Conheci de fora falar isso, mas eu ainda tenho esperança de que alguma coisa boa seja feita. Sim, sim, de ela, que- de fato, ela não pode deixar de existir, porque senão realmente é o fim, entendeu? Então é exatamente os desafios que os bons políticos têm que faz com que eles possam aí persistir, entendeu? Lutar mais e mais e ter o prazer de falar que venceu, né? É E difícil, mas é o que eu espero sinceramente de você, que você continue nesse teu trabalho que você tem desenvolvido junto à comunidade. Eu vejo a tua história, eu conheço um pouquinho e sei que é uma história muito bonita. Você é um cara que veio de baixo mesmo, e mesmo tendo essa ascensão, tanto na questão da educação, quanto na questão social, quanto na questão da própria política, você ainda mantém a sua base, você mora no mesmo lugar, você passa, as pessoas te reconhecem, né? Então, diante disso, e infelizmente a gente já está terminando, o tempo passa muito rápido quando o papo tá bom, mas eu queria que você desse aí uma palavra de incentivo, né, para essa galera que acreditou em você, que confiou em você, que ainda confia em você, e também para tantas pessoas, tantos brasileiros, tantos amigos de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, do Brasil, que estão desanimados e desistidos, né, com essa política que realmente não condiz com a realidade do povo brasileiro, que é um povo ordeiro, é um povo honesto e é um povo que só quer viver bem e ser feliz. Então, passa para a gente aí nas suas considerações finais e fala também um pouquinho dos seus próximos projetos. O que você pensa a respeito da política de Duque de Caxias, do Brasil, e como é que você pode fazer para que seja o diferencial que esse povo tanto espera? é, passar uma mensagem para o povo para que eles observem com mais carinho, com mais atenção o cenário político, porque não tem jeito. Tem quem goste, tem quem não goste, e hoje tudo está relacionado à política. Sim, Saúde, sim. educação, segurança, transporte, lazer, a falta da creche no teu Uhum, bairro, a uhum. falta da escola, tudo é política, não tem jeito. Então, o ideal é que as pessoas elas possam estar prestando atenção nesse cenário, o político que realmente está disposto a fazer algo pelo povo, né? A ver o histórico, o que, que ele fez, o que, que ele está fazendo, quais são os projetos dele para o futuro, para que essas pessoas não possam ser enganadas lá na frente com promessas de políticos despreparados, com o propósito de ganhar voto, contando mentira, contando situações que cabe ao executivo, não ao legislativo. O legislativo é criar, são os vereadores, criar e propor leis. Fazer qualquer obra, né? O político que chega, poxa, não, eu vou resolver o problema do saneamento básico. Ele não vai resolver o problema do saneamento básico. Eu vou construir uma escola, eu vou construir. Ele não vai construir, ele pode solicitar. Então, são coisas que faz com que o eleitor se engane, né, no que diz respeito à atribuição de um vereador, a ponto de desacreditar em todo mundo. Porque aí, quando tem um vereador bem intencionado, que tenta fazer, aí a pessoa acreditando em um ou outro que falou besteira lá atrás, pô, você não faz porque tu não quer. Mas não é. Na verdade, não é o vereador que manda fazer, o vereador solicita. O que o vereador faz é criar e propor leis. Isso aí o vereador pode fazer à vontade. Agora, mandar fazer, não. O vereador pede para fazer através de ofício, através de indicação parlamentar. Então, a mensagem é essa, que o povo fique atento em relação a isso. E a minha pretensão para o futuro, né? Eu pretendo, de fato, ver todos os meus projetos de leis, indicações relevantes que eu não consegui tirar do papel. Eu pretendo continuar lutando para que um Sim, dia sim. eles possam ser ofertadas para o povo. Vai Esse é o acontecer. principal objetivo. Vai acontecer e
Brasil, Duque de Caxias, o Rio de Janeiro, precisa de gente como você e eu espero que realmente seus sonhos, seus projetos se concretizem, né? E que muitas pessoas sejam impactadas, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Quero te agradecer muito a tua nobreza de aceitar o nosso Foi um convite, de prazer, estar cara. Foi um aqui. prazer. Eu vou te falar tanta coisa que tem para falar que a gente Sim, ficaria sim, aqui umas sim. 2 horas para falar Eu e sei não disso. acabaria. Pode ter certeza. Obrigado você, tá? Pela sua nobre atenção. Michel, obrigado por ter vindo, por Eu que topar agradeço aí o convite. estar com a aí. gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado aí você. Se você está assistindo aí ou pelo nosso programa de TV ou pelo YouTube, muito obrigado e espero você no nosso próximo Power Talks. Muito obrigado. Até a próxima.